Estimados colegas, congressistas, pensadores da educação, cientistas, meu nome é Diego Neves Sampaio, sou mestrando em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou bacharel e licenciado pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, especialista em ensino de Geografia e História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Gestão da Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduando em Ciências Biológicas pela Uniaselv, e sou professor de Geografia na rede privada de ensino em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na rede jesuíta de educação, no Colégio Anchieta. Esse trabalho compartilho um relato de experiência denominado Agenda 2030 como tema integrador para uma aprendizagem significativa baseada em projetos. Tenho a satisfação de também compartilhar essa proposta com a professora Débora Karpovics, que é doutora, mestre e licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pedagoga e especialista em Educação à Distância pela Uniaselv, graduanda em Sociologia pela mesma universidade, autora do livro Ciganos, História, Identidade e Cultura. Atualmente é professora do Centro Universitário Uniaselv e da Rede Jesuíta de Educação, também da rede privada de ensino em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Colégio Anchieta, onde somos colegas. Trazemos a seguinte proposta como uma forma de compartilhar aquilo que é feito dentro das instituições escolares. Pensamos que a educação por projetos possibilita a significação e a ressignificação do fazer docente e também do protagonismo estudantil. Acreditamos que a aprendizagem por projetos, ela tem como intuito formar novas perspectivas a respeito do que nós encaramos por educação atualmente. Experienciar novos projetos de educação em pleno século XXI, repleto de mudanças e desafios, é condição indispensável para ressignificar e dar sentido à escola. E aqui trago uma indagação muito pertinente feita pelos estudantes na atual conjuntura e também em tempos passados. Por que devem aprender determinado assunto, determinado conteúdo, determinado tema? Como esses conteúdos, como assim dizer, estão realmente significados na vida desse estudante? Como colocá-los em prática? Vivemos um modelo escolar seriado. Aqui no Brasil é muito comum as escolas adotarem o regime de séries. Dessa forma, há uma fragmentação do saber e até mesmo uma condição onde o estudante ele precisa de pré-requisitos e às vezes esses pré-requisitos até nem ocorrem de maneira adequada, dependendo do contexto da educação, sendo, por exemplo, uma educação pública, né, muito dependente, né, das ações governamentais, onde não há o devido reconhecimento e incentivo. Por outro lado, uma educação privada, capaz de fomentar investimentos e também trazer propostas para que esse jovem reconheça o sentido de aprender. Então, aqui no Brasil vivemos esse panorama. Sempre os estudantes da educação privada possuem, né, uma vantagem, e acredito que em outros países também deva ocorrer isso. Trazemos como experiência a Agenda 2030 e o trabalho com as ODSs. Temos como narrativa da execução desse projeto algumas etapas. Então, para situarmos no tempo e no espaço, o projeto teve início no dia 19 de outubro e foi concluído no dia 22 de outubro do ano de 2021. As etapas iniciais do projeto consistiam em apresentar o projeto aos estudantes, ensinar a metodologia de pesquisa,
e mesclar aulas instrumentais com o trabalho dos estudantes. Nesse momento, queremos destacar que o protagonismo ele foi o nosso alvo, ele foi o nosso principal objetivo, de apresentarmos as propostas e o estudante atuar sobre o seu trabalho. A problemática consiste: quais as percepções gerais acerca da sustentabilidade, de acordo com a proposta da Agenda 2030 e seus objetivos, em nosso estabelecimento escolar, nosso bairro, cidade, estado e ou país, e de que forma podemos contribuir? Nesse sentido, as ODS elas ganham uma importância tendo em vista os seus objetivos e como o estudante vai utilizar essas etapas, essas ODS, para compreender alguns conceitos, como sustentabilidade, né, como ação social, fazendo a reflexão do estudante enquanto sujeito na sociedade. Esse trabalho ele ocorreu de forma interdisciplinar, integrando áreas para mobilizar diferentes conhecimentos. A escolha do tema para um projeto interdisciplinar é sempre um grande desafio. Fazer as diversas áreas de conhecimento conversarem e mais, mobilizar toda a equipe docente em torno de um tema integrador é desafiador. Desafiador porque percebemos que o docente ele acaba colocando as suas características em cima do seu trabalho. É normal. A pessoa atua sobre o sujeito professor. Então é realizada uma série de adaptações. Essas adaptações elas devem ser levadas em consideração a partir do currículo que queremos e desejamos para o século XXI. Se a educação é capaz de mudar as pessoas e, consequentemente, o mundo, como diz o nosso amado Paulo Freire, por que os estudantes e professores em pleno século XXI encontram-se desmotivados e veem na educação um caminho sem sentido? O sentido da palavra pedagogia, aquele que conduz, aquele que leva o conhecimento, esse é o real significado do fazer docente. E, infelizmente, essa perspectiva, através do tempo, através dessas formas tradicionais de ensinar e aprender, acabam perdendo o sentido. O trabalho docente, o trabalho pedagógico, ele deve ser significativo para os estudantes, fomentando o sentido do aprender, tornando uma aprendizagem significativa. E a aprendizagem por projeto, ela possibilita novas experiências. Aqui trago um mapa de conteúdos a partir dos componentes curriculares envolvidos nessa proposta. Então, nós temos o tema central e os outros componentes curriculares interagindo. Então, História e Geografia, comigo, Diego, e com a professora Débora. Ciências, Matemática, Português e Inglês. Educação Física, Design Cognitivo e Artes e também o componente de ensino religioso. Todos permeando essa proposta de Agenda 2030 como tema integrador. Algumas etapas a serem apresentadas. Então, os estudantes foram convidados a decorar a sala de aula conforme a ODS sorteada, né, a proposta. Então, nós temos uma ambientalização, o trabalho feito em sala de aula, destacando o protagonismo, a pesquisa, e os resultados finais, onde os jovens estudantes foram convidados a produzirem um banner a partir das suas pesquisas, um banner digital. Então, esse resultado ele foi muito produtivo e muito interessante a partir do momento que os estudantes reunidos em grupo, eles colocaram os seus pontos de vistas, eles colocaram as suas impressões, eles colocaram aquilo que eles encontraram em suas pesquisas. Isso mostra para nós, já conduzindo o final da minha fala, como
a aprendizagem ela pode ser significativa. Eu me deparo com um desafio, eu quero resolver esse desafio a partir do que eu acredito, não como a partir daquilo que talvez o professor esteja me induzindo. Até pode ser, o professor ele é um condutor, mas também ele é aquele que motiva, que desafia. Dessa maneira, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e de todas, e também gostaria de deixar claro a satisfação em poder participar desse evento internacional e também de deixar claro que essa proposta ela não tem fim, ela é uma indicação de trabalho, ela é uma sugestão, uma colaboração para professores do Brasil e de outros países. Na tela, os nossos contatos, meu, Diego e da professora Débora. Sintam-se à vontade para compartilhar suas ações, suas impressões conosco. Muito obrigado, uma excelente jornada a todos.